Nós vamos ler apenas o verso 23. Diz: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos conduza na exposição da Tua Palavra e nos ajude acalmando os nossos corações, sentimentos, na verdade, direcionando-os àquilo que vamos agora ouvir. Queremos lembrar os nossos demais irmãos que aqui não estão e que muitas vezes negligenciam um momento como este. Repreenda-os, ó Deus. Traga entendimento às suas mentes e corações sobre o valor, a importância, o significado de um momento como este aqui. Nós assim oramos por eles e também por nós que aqui estamos. Que o Senhor nos dirija e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Existe na teologia, não é também na filosofia, mas um princípio, na verdade uma doutrina ou um conteúdo chamado de princípio de proporcionalidade. E o estudo desse princípio de proporcionalidade nos ensina que nós devemos estimar, valorizar e considerar as coisas conforme o seu valor, conforme a sua natureza, conforme o seu mérito. Então, o princípio de proporcionalidade, ele nos ensina que o nosso senso subjetivo do valor de algo deve estar de acordo com o mérito objetivo deste algo. Por exemplo, alguma coisa está errada quando um homem negligencia sua esposa, dando mais atenção ao futebol do que a ela. Se um homem vai jogar futebol todas as noites e esquece da sua esposa, tem alguma coisa errada. Um outro exemplo, uma mãe que considera a limpeza da casa mais importante que a saúde dos filhos, tem alguma coisa errada nesse princípio de proporcionalidade. Um adolescente que valoriza muito mais as suas diversões do que os seus irmãos, tem alguma coisa errada. E existe esse princípio de proporcionalidade em toda a Bíblia. Por exemplo, Jesus, ele vai dizer lá em Mateus 10, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois. Olha o que Jesus diz agora, princípio de proporcionalidade. Bem mais valeis vós do que muitos pardais.
Todos nós operamos, todos nós, sem exceção, todos nós operamos numa escala de valores. Por mais vaga e por mais imprecisa que ela seja. Normalmente, e esse é o correto, pessoas valem mais do que propriedades. É verdade que o coração do avarento não concorda com isso. Só que o coração do avarento é um coração errado, pecaminoso. Nós concordamos, ou deveríamos concordar e viver a partir disso, que a família é mais importante do que os nossos hobbies, do que os nossos passatempos. Por isso que é errado quando o homem valoriza mais o futebol do que a esposa. E se nós buscarmos ser fiéis à Escritura, nós vamos entender que Deus, Ele é mais importante do que tudo isso que a gente está falando aqui. Em questões de proporcionalidade, Deus está acima de tudo. Jonathan Edwards, ele, num dos seus artigos, ele vai dizer o seguinte: a retidão moral do coração consiste em dar o respeito ou a consideração devida, ou que a conveniência e a adequação exigem. Um coração justo e santo consiste em valorizar e estimar as coisas adequadamente. Determinar então que medida de consideração deve ser atribuída ao Criador e a todas as criaturas tomadas em conjunto. Ambos devem como que ser postos numa balança. O Ser Supremo, que traz consigo tudo que é grande, considerável e excelente, deve ser estimado e comparado com tudo que deve encontrar no todo da criação. E à medida que se verifica que o primeiro excede em valor, nessa mesma medida ele tem uma maior porção de consideração. Edwards está tratando de quê aqui? Princípio de proporcionalidade. Ele está dizendo, quando colocamos toda a criação num dos pratos da balança e Deus no outro, o que é mais importante? O que é mais pesado? O que tem mais valor? E a gente lê a Bíblia e às vezes a gente não percebe esse princípio que a chamada teologia sistemática nos ensina. Ela sistematizou algumas verdades e ela então ensina isso às pessoas que leem as Escrituras. E quando nós compreendemos e entendemos este princípio, ele passa a fazer diferença nas nossas vidas. E ele nos leva a refletir sobre algumas coisas muito importantes e muito práticas nas nossas vidas. Por exemplo, você já reparou que algumas coisas são amadas porque têm valor? Algumas coisas são amadas pelo fato de que elas têm valor. Você tem 2 carros na garagem. Um carro vale 40 mil, o outro vale 80 mil. Qual que você ama mais? Na maioria das vezes, o carro mais valioso é aquele mais valorizado. Não estou pensando naquelas exceções, quando tem aquele carro antigo. Não, estou pensando em valor. Normalmente o mais amado é aquele que tem mais valor. Já ouviu as mulheres dizerem assim: eu amo as bolsas da Vitor Hugo? Entendeu o que eu quero dizer? Os adolescentes, eles amam
as roupas e os perfumes de marca. Os atletas famosos normalmente são aqueles mais amados pelo público, mais valorizados pelo público. Na antiguidade, os pais amavam os filhos homens e desprezavam as meninas. Por quê? Porque naquela sociedade, os homens eles traziam valor para as famílias, enquanto que as mulheres nada acrescentavam. Mas graças a Deus que isso ficou lá na antiguidade. Não sei. Porque hoje em dia ainda existem muitos pais que têm preferência, amor, pelo filho que é mais talentoso, mais inteligente. Enquanto que os filhos problemáticos, os filhos doentes, os filhos desempregados, que não trazem tanto valor para a família, não são considerados tão amados quanto os outros. Não acontece isso? Como acontece? Entre os gregos e os romanos, o valor de uma pessoa estava nos seus talentos, nas suas habilidades inatas. E eles não estavam nem aí para o fato delas serem humanas. Foi por isso que o grande filósofo grego chamado Aristóteles, ele disse o seguinte certa vez: algumas pessoas nascem para ser escravas, pois são incapazes de pensamentos racionais avançados. A natureza faz distinção entre homens livres e escravos, criando estes últimos fortes para o trabalho servil e aqueles primeiros nobres, ainda que inúteis para o trabalho servil, úteis na arte da vida política, tanto em tempos de guerra quanto de paz. Vemos então claramente que alguns homens são livres por natureza e outros são escravos, e que para estes a escravidão é oportuna e correta. Olha só, está deixando claro que o valor de uma pessoa está presente nas suas habilidades inatas e nos seus talentos. E aqui eu poderia usar vários outros exemplos para mostrar este princípio de que algumas coisas são amadas pelo fato de que elas têm valor. Só é amada porque tem valor. E esse tipo de amor, que está condicionado ao valor, ele é interesseiro. Foi este amor que Satanás afirmou para Deus existir em Jó. Satanás virou-se para Deus e disse: é claro que Ele te ama, é claro que Ele te serve, o cobriste de bens, Ele tem uma saúde de ferro, Ele tem uma família preciosíssima. Tira a família, tira os bens, tira a saúde e verás se Ele não blasfema na tua cara. É óbvio que Ele vai te amar, porque o amor dele é interesseiro. Então este tipo de amor condicionado ao valor é interesseiro. Nesse tipo de amor é impossível amar e ser amado. Por quê? Porque nesse tipo de amor todos são substituíveis. Porque quando eu encontro alguma coisa de mais valor do que aquela, eu substituo aquela. E aquela coisa, então, ela se torna descartável. O homem troca de mulher quando ela encontra uma mulher mais bonita, mais nova, mais interessante, mais valorosa aos olhos dele.
O patrão substitui o empregado por um outro mais qualificado. Olhei o currículo dele aqui, é melhor que o seu, você não se qualificou, vai embora. Porque esse novo empregado trará mais valor para a empresa. O amigo, o livro de Provérbios diz que até o amigo, muitas vezes ele é preferido, ele é trocado pelo outro que possui mais recursos. Provérbios 14, 20 diz: o pobre é odiado até do seu vizinho, mas o rico possui muitos amigos. Os amigos do rico o amam por causa do valor. Princípio de proporcionalidade. E aí, o que seria de mim e de você? O que seria de todos nós se Deus nos amasse devido ao valor que nós temos? Qual valor nós temos? Qual valor uma pessoa afetada pela queda, sem a intervenção do Espírito Santo de Deus, possui? Qual valor possui alguém segundo a doutrina da depravação total? Se Deus nos amasse devido ao valor que possuímos, o que seria de nós? Agora, se por um lado algumas coisas são amadas porque têm valor, e o princípio de proporcionalidade nos ensina isso, se algumas coisas são amadas porque têm valor, também é verdade que algumas coisas têm valor porque são amadas. Algumas coisas só têm valor porque são amadas. É muito interessante perceber que muitas coisas possuem valor pelo simples fato de que nós as amamos. Pense numa criança, uma criança pequena. No sentido de produção, a criança tem algum valor? Ela não trabalha, ela não ajuda, ela não produz, ela não faz nada. Pelo contrário, o que ela faz é dar trabalho. Mas mesmo assim ela é extremamente amada. Pense naquele cão que você tem lá, aquele cachorro vira-lata. Ele está na família há 12, 15 anos. Se é que um cão vira-lata chega aos 15 anos. Ele não possui nenhum valor financeiro. No entanto, aquele cão familiar que está ali há 12 anos, ele não vai ser trocado nunca por um mastim tibetano. Chega lá para a família e fala assim, me dá esse vira-lata e toma aqui um esquimó canadense. Quer? Duvido. Ele não tem valor financeiro, mas ele é amado. Existem pessoas que não vendem a sua casa em algumas localidades que não tem valor nenhum. A localidade em si não tem valor. Mas a pessoa, ela ama aquela casa, naquela localidade, porque ali estão presentes as histórias, as memórias, as lembranças ao redor daquele imóvel. Os dias vividos ali fazem com que aquela família, aquelas pessoas amem aquele imóvel de uma forma extraordinária. Elas atribuem àquele imóvel um valor que ele não tem, mas para ela tem. Quando você olha para as Escrituras, você encontra uma quantidade enorme de pessoas que não tinham valor nenhum, mas que Jesus, com seu amor, dignificou-as. Jesus, com seu amor, trouxe valor a essas pessoas. Por exemplo, a mulher adúltera, naquela situação em que se encontrava ali,
completamente desprestigiada, a ponto de ser apedrejada, sem valor nenhum, o amor de Cristo devolve a ela a esperança de recomeçar a sua vida. O amor de Cristo concede valor àquela mulher. Num outro momento a Bíblia fala de uma prostituta, e a maneira amorosa com que Cristo a tratou, dando a ela um coração limpo, produziu naquela mulher renovação, valor. Pense nos leprosos. Todos fugiam dos leprosos. Era ali a escória da sociedade, considerados imundos. Jesus vai lá e, com seu toque amoroso, devolve aos leprosos a sua vida, o seu convívio na sociedade, devolve aos leprosos valor. Olha para Zaqueu, um ladrão evitado, amaldiçoado e odiado das pessoas. Jesus o salva, Jesus o regenera através do seu amor e concede a ele valor. Pense no encontro de Jesus com as crianças. As crianças sequer eram contadas entre as pessoas. Jesus vira para as crianças e diz, para os apóstolos, e diz: deixai-as vir a mim. O amor de Cristo pelas crianças traz dignidade a essas crianças. E nós ainda poderíamos falar aqui de cegos, coxos, aleijados, pobres, todos que foram transformados e valorizados pelo amor de Jesus. Então, algumas coisas são amadas porque têm valor, mas outras coisas têm valor porque são amadas. Teologicamente falando, nós, os salvos por Cristo, nos encaixamos aonde? Na segunda parte da frase. Nós só temos valor porque somos amados por Cristo. Agostinho, ele disse: por amares os que não são amáveis, tornaste-me amável. É isso aqui. Por amares os que não são amáveis, tornaste-me amável. Ou seja, o valor que nós temos não é inerente. O valor que nós temos não é devido a algo que existe em nós. A Bíblia diz que nós fomos criados ex nihilo. Sabe o que significa isso? Do nada. Fomos criados do nada. Ou seja, não existe nada em nós que seja valioso. É Deus quem nos concede todas as coisas, a vida, o ar, tudo que nós precisamos para viver, quem nos concede é o Senhor. O nosso valor é intrinsecamente derivado da criação divina. Só temos valor por causa de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vem de fora de nós. Percebe isso? Vem de fora. E nós somos valiosos porque aquele que nos criou nos valoriza e viu Deus que era bom. Aí está o valor. Então, não fosse pela perspectiva cristã do indivíduo, não existiria valor nos seres humanos. Preste atenção nisso. Os direitos dos seres humanos, eles surgem no solo da crença bíblica da imagem de Deus. O cristianismo defende que todos os seres humanos são criados à imagem de Deus e desta forma eles têm direito a ser tratados com respeito e amor.
Não importando se do ponto de vista cultural, moral e pessoal, eles nos agradam ou eles nos ofendem. Deve ser respeitado, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deve ser respeitado por causa da imago Dei. Essa semana eu comecei a estudar aquele trechinho que vem logo depois das bem-aventuranças e dos ais, lá em Lucas 6. Aquele trechinho quando Jesus, no Sermão do Monte, diz assim: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, bendizei aqueles que falam mal de vocês. E quando a gente começa a estudar isso a fundo, a gente para num momento e pensa assim: será que eu sou crente? Porque amar os inimigos, quando nós formos expor esse texto, a gente vai perceber que o nosso cristianismo... Por que a gente tem que amar os nossos inimigos? Primeira coisa, porque ali, naquele ser humano que é o nosso inimigo, está a imago Dei, porque ele carrega a imagem de Deus. É o que Agostinho e tudo isso que nós estamos falando aqui nos ensina. Não fosse pela perspectiva cristã do indivíduo, não existiria valor nos seres humanos, mas o que confere valor aos seres humanos é aquilo que o cristianismo nos ensina. Embora, economicamente falando, alguns sejam mais valiosos do que os outros, teologicamente falando, todos nós fomos criados à imagem de Deus e temos a mesma importância. O texto que nós lemos de 1 Coríntios 7, Paulo fala um pouco de escravidão. Fala de casamento, fala de família, depois ele vai tratar um pouco disso. A escravidão, na época de Paulo, era algo aceitável em todas as culturas, em todas as sociedades do mundo. E isso desde tempos imemoriais. Foi somente quando surge o cristianismo que a ideia de escravidão começa a se tornar algo abominável. Você entendeu o que eu falei? A escravidão sempre existiu, mas aí vem o cristianismo e mostra que a ideia de escravidão é algo abominável. Por quê? Em grande parte por causa das implicações do evangelho apresentadas por Paulo. Paulo estava sempre dizendo aos cristãos, donos de escravos, que aos olhos de Deus, os seus escravos eram iguais a eles e tinham que ser tratados como irmãos. Em Gálatas 3, Paulo afirma que em Cristo não há escravo nem livre, todos são iguais. Muitas pessoas que criticam o cristianismo simplesmente pressupõem que a Bíblia, ela apoia a escravidão. Mas são pessoas que nunca leram a Bíblia corretamente, porque a teologia bíblica, ela destrói o âmago coercitivo da escravidão dentro da comunidade cristã. O Evangelho levou os cristãos a abolir a instituição da escravidão, que se dispunha a oprimir o outro. Muitos críticos das Escrituras dizem assim: você olha para a Bíblia e não vê Paulo denunciando a escravidão. Óbvio, mas é óbvio, porque a crítica de Paulo teria sido inútil naquele império romano gigantesco. O que Paulo resolve fazer?
Paulo então fala aos cristãos que estão inseridos dentro de uma sociedade escravocrata sobre a maneira como eles devem se portar, e a maneira dos cristãos lidarem com os seus escravos acabaria com a escravidão. Se você tem dúvida, leia o estudo de caso da escravidão que tem na Bíblia, que é a carta de Paulo a Filemon. A maneira como Filemon, diz Paulo, deveria tratar Onésimo, que era o seu escravo, poria fim à escravidão. Sabe por que eu estou falando essas coisas, gente? Porque a teologia, quando estudada, ela mexe com as nossas vidas, e é o que o princípio de proporcionalidade está nos ensinando. Quem foi o maior abolicionista da Inglaterra e talvez da história da humanidade? Um homem chamado William Wilberforce, um cristão que, por causa das suas convicções cristãs, lutou no parlamento inglês pelo fim da escravidão. E por causa da sua luta, milhares de pessoas foram libertas da escravidão e tantas outras milhares não foram mais escravizadas. Eu estou contando isso para mostrar para você que, se não fosse pela perspectiva cristã do indivíduo, qual é a perspectiva cristã do indivíduo? Deus colocou em cada pessoa a sua imagem. Não fosse pela perspectiva cristã do indivíduo, não existiria valor na maior parte dos seres humanos. Temos valor porque fomos criados à imagem de Deus. Agora, existe dentro desses seres humanos que têm valor porque foram criados à imagem de Deus, existe dentro desses seres humanos alguns que têm ainda mais valor. Olha o que diz o texto que nós lemos no início: por preço fostes comprados. O apóstolo nos diz que nós fomos comprados por preço, e preço altíssimo, preço que custou a morte de Jesus Cristo, que hoje nós celebramos, preço que custou o rompimento da relação da Santíssima Trindade. E isso nos mostra o valor que a partir de então passamos a ter para o Senhor. C.S. Lewis escreve e diz que todo cristão possui sobre ele um eterno peso de glória. C.S. Lewis diz que se nós pudéssemos ver hoje o que o cristão há de se tornar lá no céu, nossa tendência seria de nos ajoelharmos e adorarmos aquela criatura, porque nós carregamos, por causa de Jesus Cristo, um eterno peso de glória. Ou seja, o nosso valor não é intrínseco, mas ele é derivado daquilo que o Pai fez ao nos criar e nos dar a sua imagem, e depois daquilo que Cristo fez ao morrer por nós na cruz. Ou seja, nós passamos a ter valor porque fomos criados e depois comprados por alto preço. Aonde que tudo isso nos leva? Aonde que tudo isso desemboca? A cruz, o madeiro, que era um instrumento de maldição, que era um instrumento abominável. Cícero, o maior orador romano, ele dizia que a palavra cruz não deveria estar nem mesmo na boca de um romano.
Quanto mais um romano ser crucificado. Ele dizia que isso era impensável. A cruz, que era esse objeto de vergonha e de maldição, a cruz que era o objeto mais odiado e desprezado do mundo, depois da morte de Cristo, passa a ser algo valiosíssimo, passa a ser algo amado por aqueles e para aqueles que colocam nela a sua esperança. A cruz, ela tem valor, porque ela nos é muito cara, porque ela nos é muito valiosa. Nós amamos, passamos a amar a cruz, por causa de Jesus. Ela que era desprezada, agora se torna amada. Paulo disse que ele se gloriava em nenhuma outra coisa a não ser na cruz de Cristo. Nós cantamos, e vamos cantar em breve, o hino que diz: sim, sim, eu amo esta cruz, que não tinha valor nenhum. E por que nós amamos esta cruz, que não tinha valor nenhum? Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Algumas coisas são amadas porque têm valor, mas outras coisas têm valor. A cruz é uma delas, porque são amadas. O que traz valor a esse objeto de maldição, o que traz valor a esse objeto desprezado, é o sacrifício de Cristo, que nos leva a amar a cruz como nada mais neste mundo. Com este entendimento e com o coração grato ao Senhor, pela cruz de Cristo que nos confere valor, aproximemo-nos da mesa do Senhor e, com os nossos corações gratos, participemos da ceia, louvando ao Deus pelo seu Filho, que trouxe valor à cruz com o seu sacrifício. Que Deus nos abençoe.